O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor abandonara a multidão, pusera-se a sós e consagrava esse tempo livre à oração. Dava-se assim como modelo para seus discípulos, ensinando-lhes a fácil prática dos seus ensinamentos. Julgo, com efeito, que os pastores dos povos devem ser superiores aos seus súditos nas virtudes, dando-lhes exemplo por meio de uma aplicação constante aos ofícios necessários e às obras que reconciliam Deus conosco. Essa dedicação à oração podia confundir os discípulos, afinal, viam agora rezar como homem aquele que tinham visto realizar milagres com a autoridade divina. É para dissipar, pois, esta confusão que lhes faz a pergunta, não porque não ignorasse os louvores recolhidos entre o povo, mas para apartá-los das opiniões da multidão e infundir-lhes a verdadeira fé. Percebe a elegância das perguntas. Primeiro os leva a falar dos louvores externos, para em seguida arrancá-los de seus espíritos e produzir neles a verdadeira opinião. Por isso, depois que os discípulos falam a opinião do povo, pergunta a opinião deles mesmos, ao acrescentar: E vós, quem dizeis que sou eu? Quanta eminência neste e vós! Distingue-os dos outros para que não se deixem levar pelas opiniões do povo, como a dizer: E vós, que selecionei e chamei para o meu apostolado, vós, testemunhas dos meus milagres, quem dizeis que sou? Pedro antecipa-se aos demais, faz-se a boca de todo o colégio apostólico, não consegue conter os discursos do amor divino e professa a sua fé, o Cristo de Deus. Não diz apenas que ele é Cristo de Deus, mas Cristo de Deus, com artigo, e por isso em grego lemos ton Christon. Pois muitos receberam a unção divina e foram chamados de Cristo em vários sentidos. Alguns foram ungidos reis, outros foram ungidos profetas. Nós mesmos, ungidos através de Cristo com o Espírito Santo, obtivemos também o nome de Cristo. Mas apenas um é o Cristo de Deus e do Pai, pois apenas ele, em certo sentido, tem por Pai aquele que está nos céus. Deste modo, não há nenhuma discordância entre o que diz Lucas e o que diz Mateus, em cujo relato Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mite 16:16. Lucas apenas usou-se de maior concisão, chamando-lhe o Cristo de Deus. Deve-se notar, porém, que Pedro, com muita prudência, confessou ser apenas o Cristo, em oposição aos que se atrevem a dividir o Emanuel em dois Cristos. O Senhor, aliás, sequer lhes tinha perguntado quem era, na opinião dos homens, o Verbo divino, mas quem diziam eles que era o Filho do homem. Pedro logo confessa que ele é o Filho de Deus. Nisto, São Pedro é digno de toda a admiração e das preeminentes honras que recebe, pois acreditou e confessou que aquele que contemplava apenas na forma humana era o Cristo do Pai, quer dizer, o Verbo, que procedeu da substância do Pai, tornado homem. Era necessário, portanto, que os discípulos o anunciassem a toda a terra. Este, afinal, era o dever dos escolhidos por Cristo para o ministério apostólico. Mas, como atesta a própria Sagrada Escritura, todas as coisas têm o seu tempo,
Eclesiástico 6. Convinha, com efeito, que primeiro fosse cumprida a cruz e a ressurreição, e a isso se seguisse a pregação apostólica.